Olá, fã do horror! Bem-vindo a mais um episódio do Trash Modernizado. E eu vou te falar uma coisa, se você é fã do Godzilla, você está no lugar certo, na hora certa. Sim. Melhor do que no cinema ver um filme novo, é aqui. Aí não é melhor estar em outro lugar, né? É melhor estar aqui do que Está aqui. Ó, dois lugares que você não deveria estar: na cidade sendo destruída e no cinema vendo um filme novo. Mas na verdade a galera tá gostando muito, a gente vai ser um contraponto aqui, mano. A gente vai ser o próprio Godzilla, balanceando o yin yang do planeta aí. Exatamente, vamos balancear o yin yang do planeta, porque o nosso catadão de hoje é sobre Godzilla, a criação de Eiji Tsuburaya. Tsuburaya. Eu sempre me pego e falo Tsurubaya. Surubaya ia ser tipo Gozo Coprodução, Kitao, né? Dá pra pegar a galera toda ali. Né? O Tomoyuki Tanaka, que é o grande produtor da Toho, que é um dos cabeças por conta de todos esses filmes do Godzilla dessa primeira era Showa, né? Dividido pelas eras dos imperadores e tal. Ishiro Honda. Ishiro Honda, que é o diretor de vários, do clássico de 54 e de vários outros. E o Eiji, que inclusive é o criador, o pai do Ultraman também. Não, Exatamente. esse é Ultra Seven, Ultraman é assim. Isso. Bom, gente, já sabe, a gente vai falar muito sobre Godzilla, vai falar sobre o novo, vai falar sobre o Monsterverse Universal, vai falar sobre aquela bomba do Roland Emmerich, vai falar sobre o King Kong vs Godzilla original, tudo isso logo depois da vinheta e logo depois que você se inscrever no nosso canal e que você ativar a notificação e fique por aí. Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Algarismos romanos, hein? Sim. A Nia ia implicar com você se ela estivesse aqui. Ia? Por causa Do 4, do Oblivion e do 5 Ravager. Pô, mas tipo, é brega, vai. Não é um problema ser brega, é assumidamente brega. A gente vai falar de baranguice nesse programa aqui hoje também. Vamos falar de baranguice, porque tá aí eu ia falar já o lagartão, mas eu ia tomar um pito de Maxon, porque ele não é um lagarto. Dinossauro é dinossauro, réptil é réptil, Godzilla é Godzilla. Vamos estabelecer isso É aqui. quase um axé, né? A letra de um Isso, axé. é. Tipo, réptil é réptil. Dinossauro é dinossauro, Godzilla é Godzilla. E... Kaiju, né, como a nerdaiada gosta de falar. Né? Kaiju. Dai Kaiju, pra ser mais específico, que são os kaijus colossais. Dai Kaiju. Dos tokusatsus, que são aqueles filmes com muitos efeitos especiais. E que Eiji Tsuburaya. Tsuburaya É isso. É o grande envolvido aí. e é um grande mestre, né? Grande mestre. Um dos maiores, sem dúvida nenhuma. Não só dos efeitos, mas também na criação, da confecção das roupas, né? Porque era um ser humano ali vestido. Exatamente, era uma técnica chamada Switchmation, né? Switchmation. Que era um brother vestido de Godzilla e as maquetonas lá. O primeiro é de 1954. Exatamente. O que é dirigido pelo Ishiro Honda. Ele dirigiu vários outros. O 54 tem um tom muito diferente de pelo menos uma dezena depois dele, porque é um drama, acima de tudo. Assim. Ele é super pesado. Eu considero, inclusive, tão importante quanto o próprio King Kong, que é a maior inspiração para qualquer um desses monstros gigantes, sem a menor sombra de dúvida. Mas é sobre um país se reconstruindo, destruído, que precisa se reconstruir de novo. É muito pesado. Inclusive, tem cenas que é difícil não chorar, dar aquele nó na garganta. A representação de todos os medos, né? Exato, por causa da bomba de Hiroshima e Nagasaki, foi acho que 8 anos antes, 9 anos antes. E o Japão estava devastado, e a gente até conversou isso naquele episódio sobre o terror e crítica social, o quanto o Godzilla e os filmes do Kurosawa foram importantes para erguer o orgulho japonês. Com certeza. E... Você voltar a acreditar nos seus antepassados, ter uma visão de futuro. Sim. E também o puro entretenimento, né? De você ter aquela conversa que é uma fuga da realidade. O Godzilla ele simbolizava uma fuga. Por mais que ele fosse essa analogia toda sobre algo muito real, ele não deixava de ser isso, uma fuga. Que é engraçado pensar hoje em dia que aquilo apavorava a galera na época. Sim. Que as pessoas iam ao cinema e viam aquele cara naquela roupa tal, destruindo maquete. Pegando o trenzinho do ferrorama ali, Isso, né? soltando aquele raio radioativo que era uma fumacinha pela boca. E era absolutamente aterrorizante, pensa. Mas é que ele começa aterrorizante com aquela preto e aquela música. A música tema do Godzilla É pesado. original é muito bom. Tan, tan, tan. Inclusive é um dos pontos positivos do filme novo, né? Resgatou tan, tan, tan. Impactante, né? Muito, demais. E o Godzilla é essencialmente uma criatura que surge dos mares, destrói tudo e volta para os mares como se nada tivesse acontecido. Ele viveu e numa aí, fenda abissal, né? Isso. Era uma criatura jurássica. Foi original. vítima das bombas. Na verdade, ele reagiu às bombas, se transformando nessa criatura muito mais colossal que qualquer dinossauro que viveu no planeta. Inclusive, o tamanho do Godzilla acompanha muito a evolução de Tóquio, né, em termos de infraestrutura, dos próprios prédios,
Quanto mais tecnologicamente avançado Tóquio e o Japão de uma forma geral, o Godzilla meio que acompanha isso para continuar sendo aterrorizante, né? Porque, ao contrário do que mostra o Monsterverse da Warner, o Godzilla é uma criatura que destrói cidades. Ele não é um protetor do planeta. Esse é tipo o job description dele, né? Tipo o GC. Ele tá dando uma entrevista para esse lá, destruidor de cidade. O protetor do planeta, eu lembro do Capitão Planeta, né? Cada tipo um com isso. seu anelzinho, E a surge o Godzilla. A Mona que manda um vai Godzilla. É a Mona. Basicamente Só é as isso. referências. E aí, situação. esse lance dessa primeira fase, que inclusive as fases são divididas pelos imperadores, é bem legal, é tipo... E uma coisa ele que já eu queria só enfrenta. pontuar é que você tá falando o quanto o primeiro filme é pesado, tem uma série de diálogos cínicos com relação à bomba atômica. Muito. O próprio criador da arma que destruiu o Godzilla, que inclusive é usado nesse episódio do Serizawa. filme novo. É né? não é a mesma pessoa, mas é o mesmo nome, como homenagem ao Dr. Serizawa. É o Dr. Serizawa. Né? Não, e também a bomba Visualmente é igual. de acabar com o oxigênio, né? Isso, é isso que faz. Só que ele não quer usar, reluta, não quer usar a arma, porque senão pode cair na mão errada, alguém pode usar com algum outro país. É exatamente isso. Ele é cheio de De uma forma coitadinhas. extremamente simples, né? E é isso, esses filmes eles não têm essa pretensão global, é uma coisa muito pontual ali, do Japão especificamente. E aí ele só permite que essa bomba seja usada, que inclusive é uma cena que eu acho impactante até hoje, quando ele mostra pra amiga dele ali, que também é filha de um professor, né, que está estudando Godzilla, que também é contra a destruição do Godzilla, mas mais vamos estudar a espécie, tem sempre isso. Joga num aquário e os peixes simplesmente se transformam em nada, assim, evapora. E aí esse é o propósito, e ele só permite que use essa bomba depois de destruído todos os planos. Inclusive é ele quem vai lá e utiliza. Sim. Ele se sacrifica, inclusive tem até um gancho com o Serizawa desse novo filme que... o Ken Watanabe é um bom ator, mesmo com o roteiro Sim, capenga, ele é um cara que... O problema é que ele faz aquela cara de drama pra tudo, né? Ele tá qualquer coisa, uma sofrência, né? Aquela cara dele. Tipo... Godiração, que ele ainda manja um Godiração ainda. Mas é uma homenagem ao grande Serizawa do primeiro. Meu old friend, né? E aí é isso, bom pontuar também. O Godzilla morre no primeiro filme, então existem outras criaturas, outros Godzillas aí, outras criaturas que surgem, e aí depois desse drama, desse clima pesado do primeiro filme, aí passa a ser uma coisa mais aventuresca, digamos, mais Godzilla contra outras criaturas mesmo. Aí é treta de bicho gigante. Isso, aí virou isso mesmo. Virou o filme que vem logo na sequência, que apresenta o Anguirus, que é a criatura mais clássica depois do Godzilla, não ficou tão popular assim quanto outros, mas não deixa de ser o primeiro monstro que o Godzilla briga. Que é aquele anquilossauro, que quando apareceu no trailer do Rei dos Monstros, já se associou àquela montanha que se move e tal. Mas aí ficou meio que só por isso mesmo. Mas o Anguirus é o grande primeiro confronto do Godzilla, que aí dá os indícios do que vai vir muito adiante. Mais precisamente, eu anotei aqui para não perder as datas. Hoje é o Max não tá com Não, porque eu acho bem importante isso aqui, que aqui no Brasil veio como, o nome dele estava errado. O Ghidorah, não é exatamente, é Ghidra, que eles chamaram aqui no Brasil naquela fita. O monstro tricéfalo, de 64. Tricéfalo, que vem do 3 cabeças. Que é isso mesmo, é um monstro de 3 cabeças. Céfalo, cabeça, Ghidorah. tri 3. Cultura aqui. Esse foi o filme de 64 que o Godzilla tem ali vamos aí, tem uma negociação, a mesa redonda contra os monstros. É tipo jogando War, né? Tipo Você não me ataca aqui em Dudinka que eu não te ataco em Vladivostok. Mas na verdade é bem interessante, porque a Mothra já tinha sido introduzida, o Rodan já tinha sido introduzido com seus próprios filmes, né? E aí tem as fadas guardiãs da Mothra, e elas têm uma ligação telepática com o monstro, e elas conseguem entender o que ela tá falando. Então, quando a Mothra tá lá na fase larval, tentando convencer o Godzilla que, tipo, o Ghidorah é muito forte, inclusive ele é uma intervenção alienígena, ele caiu vindo de um asteroide, ele já tinha destruído outros planetas, tinha destruído Vênus. Que é uma explicação que eles usam no filme novo também, que ele é não natural, não é desse planeta. Porque um lagarto de 50 metros... Não é um dragão, deixa eu pontuar isso. Ghidorah, como os dragões de Game of Thrones, não são dragões. Não são dragões. São Wyverns. O Wyvern é o dragão que... O Wyvern é esse bicho, né, fantástico que não tem 4 patas. O dragão tem 4 patas. O Wyvern tem só 2. O Tiamat é o inverno, então. Mas Ghidorah é Ghidorah, Tiamat é Tiamat. De qualquer forma, assim... Dinossauro. Aí rola essa mesa redonda aqui. Godzilla. Pra mim é um dos momentos mais áureos, assim, dessa primeira fase show aí do Godzilla, que é as fadinhas falando... Não, mas vamos lá, a gente não vai conseguir. Aí o Godzilla, mas eu não gosto dos seres humanos, eles me machucam, eu quero destruir todas as cidades. Não, mas a gente não vai, a gente tem que se juntar pra enfrentar ele. Aí o Rodan, com a Mothra e o Godzilla, confrontam o Ghidorah. Pela primeira vez rola esse conceito de Godzilla fazendo parceria com outros monstros para enfrentar uma ameaça maior, que acabou sendo o grande
plot aí dos filmes novos, né? Godão, te entendo. Eu também não odeio a humanidade. E aí teve a versão americana, né, logo em 56, que aí foi o Godzilla, o Rei dos Monstros também. Eles são bem criativos com relação a títulos. Sim, com certeza. Vocês percebem. Eu gosto muito dos versos, cara. Tipo, Mothra versus Godzilla, Ghidorah, sim. o Mecha Godzilla, Godzilla versus Mecha Godzilla. Tem Mothra versus Godzilla e Godzilla versus Mothra. Eu não sei como o Asylum nunca resolveu fazer uns... Deve ter, Godzilla, né? Tipo... Deve ter. Mas é vasto. Se você quiser assistir todo o Godzilla verse aí, vai longe o negócio. 35 filmes, né? 35 Com o Godzilla no título. Sim. O Godzilla faz vários bicos por aí, né? Sim. Aparece em Precisa pagar os boletos. Desordenado, né? Com certeza. O touro tava ruim. Você tá ligado que tem aquele pansudinho, imagina você conseguir comer tudo aquilo ali, né? Eu penso tipo a New Line com o Fred nos anos 80, é a torre com o Godzilla nos anos Exato. 50, 60. Sim. Tipo isso, vamos extorquir a mina de ouro, vamos aí, tá certo mesmo. Uma coisa que eu gosto muito nesses Godzillas novos, no 2014, do Gareth Edwards. O Godzilla, Eu ia falar Evans. a gente sempre confunde, Sempre, né? Gareth O Edwards. Godzilla do Gareth Edwards e do Godzilla novo também, do Michael Dougherty, é que o visual dele lembra muito o Godzilla clássico nessa questão dele ser mais lardão, ter aquela barrigona de chope, né? Ele não é um tiranossauro anabolizado como o do filme de 98, que aquilo não é Godzilla, aquilo vamos é chegar lá. qualquer coisa. Então, visualmente Aquilo não é também... dinossauro, não é lagarto, não é Godzilla. Tem que perguntar pro Jean Renault o que ele acha que ele é. Nossa, coitado. eu sinto. Eu fico chateado vendo. Ele não tá. Tava Não pagando tá. os boletos ali também. Ele não Até tá. o Dan não sabe fazer nada com roteiro ruim, né? Tipo, é difícil. Bom, de qualquer forma, é mais fiel. Eu tenho meus perrengues com o filme de 2014, vários. Eu gosto bastante, vamos comentar sobre. Inclusive, eu fiquei com muito preconceito quando saiu, eu não assisti. Eu só assisti por conta desse novo. Assisti, ou seja, recentemente perdi um impacto no cinema daquilo, né? Mas aí a gente vai aos poucos falando sobre tudo isso aí. E você... Eu separei aqui, caso você queira, como tem muitos, eu separei meio que por década, meio que por era. Tipo, tem a Showa, tem a Heisei, depois tem a Millennium, tem a New Millennium, tem muitas eras. Se você quer assistir um filme do Godzilla, se você não tem problema, primeiro de tudo, se você não tem problema com adultos vestidos de roupa de borracha destruindo maquetes, você não vai falar. Já sou seu amigo. É datado. É tosco. Eu fico com vergonha alheia. Se você é desse, então eu recomendo, convido a você a se retirar agora. Se você não No é... cinema assistiu o novo e nasceu. Porque fica cada vez mais claro pra mim que esses filmes não são pra mim e não tem problema nenhum isso. É bom você saber que, tipo, nem tudo é pra você. Né? Sim. Tipo, não é legal saber que tem, né? Bom, de qualquer forma... Tem esse Ghidorah, o monstro falso, que é o Ghidra, né, que foi chamado aqui originalmente. Que é de 64? 64, exatamente. 64. Tem um de 72 que eu acho absurdamente bom, que chama Godzilla vs. Gigan, que é um dos grandes inimigos dele, também vindo do espaço. O Gigan é aquele que tem uma serra no peito, dois ganchos, tipo, feito pra briga, assim, de rinha mesmo esse bicho. E ele vem junto com o Ghidorah, invocado por uma raça alienígena também. Eu acho isso maravilhoso, não tem essa pretensão de realismo. E aí os caras colocam um mangaka como criador de mangás como protagonista. E ele está desenhando novos monstros para um parque de diversões de monstros, que na real quem criou esse parque são as baratas alienígenas transformadas em humanos. Porque é fácil elas projetam humanos para os humanos. E aí essas baratas elas invocam o Ghidorah e com tipo uns disquetinhos assim. Ó. Que é tipo a base da porra do Orca lá, da Monarch. Traz o Ghidorah e traz esse Gigan para enfrentar o Godzilla, que faz uma parceria com o Anguirus, que é o primeiro inimigo dele. Muito bom. Tem tipo meia hora de destruição de cidade, sem vergonha de ser feliz. Bota a câmera ali e mostra, tipo, ao contrário de tudo desses filmes novos. Recomendo muito. Tem o Godzilla vs. Mechagodzilla, que é bem recente esse, se eu não me engano, de 2002. Tem muitos Mechagodzilla, acho que esse seria o quarto, se eu não me engano, o terceiro. Esse é realmente muito bom, porque é uma... Godzilla robozão, né? Isso, é uma continuação do filme de 54. Eles acham os ossos daquele Godzilla, um Godzilla novo aparece, muito maior, muito mais destruidor, muito mais ameaçador. Com os ossos do Godzilla que ele foi destruído lá atrás, eles constroem esse Mega Godzilla. Tem muito do treinamento da equipe que vai controlar esse Godzilla robô. Muito legal a história desses personagens. Mas as pessoas entram dentro, é igual mesmo? Entrava no Dion, igual? Então, não em primeiro momento, depois sim. Eles controlam de longe. Tipo um Megazord, né? Tipo, exatamente. O Mega Godzilla acaba sendo assim, o Kiryu, né? O projeto Kiryu. E aí o confronto é fantástico, a luta é muito boa. E aí tem o clássico, né, que é o Ghidorah vs Godzilla, que aqui chama Godzilla contra o Monstro do Mal, de 91. Também é um baita introdução por Ghidorah. O Ghidorah não é alienígena. Esse filme é um pouco complexo porque tem viagem no tempo, então tem seres humanos do século 23
que voltam, Nossa, porque eles já sabem que o Japão vai ser destruído pelo Godzilla, eles vêm com a mensagem do tipo, a gente tem que ajudar de algum jeito, mas na real eles são os grandes vilões, e eles depositam 3 criaturas que são transformadas no Ghidorah. 3 bichinhos, tipo animal de estimação criado pelos humanos do futuro, que quando em contato com radiação se transformam no Ghidorah. É outra origem, mas também, de novo, briga de monstro. O Ghidorah era uns pet, então? Eram 3, que chamava Dorá. 3 Dorá, porque é tipo um gatinho com asa, bom bonitinho, que em contato com a radiação vira a É desgraceira tipo toda. aqueles bichinhos de esponja, né? Quando você jogava água que eles cresciam. Tipo, exatamente. Entendi, tá. E tem eu acho que eu faço muita questão de sempre pontuar esse, porque poucas pessoas assistiram, que é um recente da Toho também, que é o Shin Godzilla, de 2016. Shin, não Shi, não é ela Godzilla. Shin de tipo verdadeiro, esse é o True Godzilla, que é como se o Godzilla nunca tivesse aparecido antes em Tóquio, e ele aparece pela primeira vez nos dias de hoje, como o governo ia lidar com isso. Assim, eu acho fantástico em termos de destruição de cidade, esse é um dos mais impressionantes em termos de visual. O Godzilla tem milhares de visuais, né? Basicamente cada filme é um Godzilla diferente, esse é um dos mais ameaçadores. Inclusive tem até um proto-Godzilla, ele é tipo um bicho que sem pata, sem nada, e ele vai crescendo, se desenvolvendo, assim, conforme vai sendo atacado ele vai respondendo assim de acordo. Muito bom esse. Então, uma listinha aí, claro, já tinha falado do King Kong, do Godzilla vs Mothra, que aqui chama Contra a Ilha Sagrada, de 64, tem toda a introdução da Mothra. Tem muitos filmes de cada bicho, né? O do Mas aí, Rodan. aí nesse caso não é briga de casal, né? Igual. Ah, é. Porque o novo Godzilla não se pega na Fica mão. até, a rainha dos monstros, inventaram essa. Tem um né? romance. Bom, então essa aqui é a minha listinha, depois eu vou falar um pouco dos jogos, que também tem videogame pra caramba do Godzilla, mas por enquanto eu acho que é uma bela introdução aí, pelo menos eu falei os meus favoritos. Anotou tudo aí? A gente vai fazer chamada oral no próximo episódio. E, cara, eu fico pensando se o Godzilla destruísse o Brasil, cara. Tipo, acabou o país, porque aqui não ia ter infraestrutura pra reconstruir porra nenhuma. Aqui chove, São Paulo chove. Você Já acabou. Não a tem cidade. metrô, não tem trem. Como, imagina se aparece um monstro gigante daquele tamanho. Eu acho que ele ia sair sem quebrar nada, falando aqui já passou Ele é tipo, muita... dá licença. É, isso. Eu acho que aqui já tá... Tipo um rinoceronte na loja de cristal. Melhor não, né? Nossa. Aqui já tá bem destruído. Eu vou pra uma outra cidade mais... me acolha mais, né? Que eu tenho mais chances. E aqui a gente tem, e nesse ínterim desses filmes, tem a batalha original contra o King Kong. Isso. Que vai ser o próximo episódio do Marquei aqui também a Monsterverse. data. 2020. É de Eu tenho 62, acho que é o quarto ou 62. quinto filme. É com King Kong vs Godzilla. 62. O King Kong é a grande inspiração do Godzilla, não só ele, mas uma outra criatura criada pelo Ray Harryhauser também. É claro, né? Harryhauser, desculpa. Também é inspiração pro Age. Que era aquele Beast of 5,000 Fathoms, como que é? O Monstro do Mar. Monstro do Mar. Esse também é uma das inspirações, que o Godzilla é essencialmente uma baleia com um gorila misturado, junto com a inspiração do King Kong, com a inspiração do Monstro do Mar. E é basicamente uma indústria farmacêutica que aprisiona o Godzilla, traz ele para Tóquio para impressionar, tipo, com o produto que eles vão criar a partir daí, e aí o Godzilla aparece para, né? A prisão do King Kong. King Kong, desculpa. Isso. King Kong. Eles vão até a ilha, pegam o King Kong, trazem pra Tóquio e o Godzilla aparece. E não tem nenhum tipo de pretensão em por que o Godzilla e o King Kong... Foda-se, né? Foda-se. Bota um É pancadaria macaco e gigante pronto. um lagarto gigante. Não é lagarto. É o Godzilla. Não é Lagarto nada. lagarto, Obrigado. Godzilla é Godzilla e Dinossauro é dinossauro. Muito obrigado. E dragão não é Ghidorah. Dragão O não é Ghidorah. Ghidorah seria o inverno, né? Isso. Game of Thrones não é dragão. Game of Thrones não é nada, é igual a Conan. Não é nada. E aí Esse disco é muito chatice. Né? Puta que pariu, que penteiro do caralho. É meu jeitinho. E aí eu até esqueci o que eu ia falar, mas não tem explicação. Eles aumentaram o tamanho do King Kong, foda-se, e botaram... Coisa que nesse filme novo do ano que vem vai ter que ter, porque tudo tem explicação, né? E assim, a grande questão é, tipo, a gente não vai dar spoiler aqui, que você já deve ter ouvido todos os spoilers sobre Godzilla no episódio do Filmes de Malditos, que é o nosso podcast. Tem o link aí embaixo na descrição pra você escutar também. Não tem como o Godzilla vai tretar com... Como que o King Kong vai fazer o que o King Kong depois desse filme? Depois que o Godzilla regaça o que ele faz Ele nesse deve ter filme? tipo uns 170 metros de altura, assim, o Godzilla depois de todas as transformações que ele passa, né? Não sei, mas vai ter que ter, porque tem explicação pra Vai tudo. ter que ter, não, vai ter que ter. Esses mas filmes, né, eles fazem vamos tanta questão. fazer o que? Dar umas bananas anabolizadas com whey? É isso. Essa é uma gravata, né? DK. O monstro saiu da jala. O King Kong. O que ele ficou fazendo todos esses anos na ilha da caverna? Na academia.
Agora eu acho muito engraçado como que a Monarca consegue esconder esses bichos de 150 metros e ninguém nunca ter visto na história, né? Esse lance, a Monarca, por si só, é absolutamente patética nesses filmes novos. E aí traz personagens piores ainda, que tipo, pra Vera Farmiga tá ruim no filme, ainda trabalho, hein? O grande problema são os humanos, né? Pra mim, assim... O filme ele é 70% humano e 30% treta de monstro. Eu diria que mais, Marcos. Tipo, seria mais honesto se eles tivessem colocado aquele aspirante de Alec Baldwin no pôster, a Eleven no pôster e a Vera Farmiga no pôster do que os monstros. E pra mim é por marketing enganoso isso. E o Kyle Chandler talvez esteja no próximo filme e aí vai ser o segundo King Kong que ele vai participar. Porque ele faz o do Peter Jackson. Meu Deus. Cara, assim, o do Peter Jackson, eu gosto mais do Peter Jackson depois desses filmes novos aí, depois de tudo isso. Eu gosto mais do Peter Jackson depois do... Eu não gosto do Kong, Ilha da Caveira. Mas eu gosto do Godzilla 2014, volto a dizer, porque gostei desse... Ele tem a visão humana, uma abordagem diferente, tudo bem, é militar, é bélico, tem pouca porrada, parece que o Godzilla aparece só no final. Mas eu gosto, é meio aquela escola tubarão, sabe? Que não vai mostrando, mas vai criando. olha, eu gosto muito daquela cena do trem, não, do tsunami, do trem quando ele tá pra levar os negócios. Eu acho, eu gostei exatamente por isso, por não aparecer tanto Godzilla e foi essa escola Spielberg. Seria um preparatório para um filme melhor, né? Do que seria esse 2, né? Não, o diretor ele sabe posicionar a câmera pra mostrar a dimensão, coisa que nesse filme novo não se sabe. Nesse filme novo é difícil você ter noção do tamanho das criaturas, porque é uma maçaroca só. Sim. Então o diretor original, do 2014, ele teve mais esse cuidado, de colocar uma perspectiva, de dar, tipo, olha o tamanho desse problema. Porém, o problema não é o Godzilla, o problema são esses mutos, que são criaturas um pouquíssimo inspiradas, assim. E esse os mutos, tipo, eles não fazem jus à treta com o Godzilla. E não fazem jus ao bestiário da Torre, de 60 anos, 65 anos agora. Tem cada monstro super original, super divertido visualmente, sabe, nesse sentido. Sim. E me aparece um Cloverfield genérico lá, que é basicamente a primeira hora do filme. E o Godzilla aparece para destruir essas criaturas. Então, esse é um dos perrengues que eu tenho com esse filme de 2014. O que eu mais gosto é justamente o fato da proporção da coisa. Ele sabe fazer... Mas é claro, o monstro não está ali para destruir tua casa. É tudo um efeito colateral da defesa. Sim. Mas aí ficou claro, então, tido isso como claro, não vou mais reclamar disso, então... Ainda assim, eu fui preparado para o próximo filme, mas não foi suficiente. É o que a gente conversou também. Esse Godzilla novo, ele reflete muito um pouco dessa questão do seu tempo, que é aquilo assim, a gente está escolhendo dos males o menor, mas é um male. É um mal. Sete male. É um mal de qualquer forma. Porque, tem até aquela parte lá que o Serizawa diz que nós seremos os pets, os animais de estimação do Godzilla. Porque tá os militares lá, tipo... Tem que matar. O Godzilla vai enterrar a gente num cemitério indígena, porque nós somos os pets dele. Que triste, né? Eu soube que o Gui gosta do Roland Emmerich de 98. Não, é fake news isso? Fake news, com certeza. Eu vou contar uma história desse filme que é engraçado, né? Até quando você assistiu quando era moleque, você não gostou? Eu vi 3 vezes no mesmo dia. Sim. Gostou, né? Só que então, vamos pontuar, né? Era uma época diferente, né? Os millennials talvez não conheçam a MTV como nós conhecíamos, né? E aí, foi uma tríade pra mim, que eu assistia bastante MTV e de cara eu dou com o clipe do Puff Daddy lá. Puff Daddy. Jesus. Come With Me, com o Jimmy Page. Anos 90. Era o fim dos tempos chegando. E essa música fez um sucesso da porra, né? Ele cara a cara com o Godzilla não, o Tiranossauro anabolizado. Porque Godzilla, dinossauro é dinossauro e lagarta... Chega, Max, é que aquele bicho é muito... E nesse clipe tem, né, eu acho que, vendo hoje, o clipe é mais bem feito que o filme, pra mim, né? Nossa, mas o clipe era icônico porque... Pô, tinha o Godzilla dando uma olhadinha Ele destrói todas as casas, mas quando ele chega no Puff Daddy, ele só dá uma olhadinha e vai embora. Mas ele ainda era Puff Daddy ou ele era já P. Diddy? Ele era Puff Daddy ainda. Era Puff Daddy ainda. E hoje ele é só Diddy. Depois ele era P. Diddy, aí agora ele é só Diddy. E agora ele só assina Sean Combs, que ele tem uma grife. Que é o nome dele. nome dele mesmo. Mas é normal isso acontecer? Não é, né? Mas ele... Por que você não virou aquela... Mas é que tava escrito Prince ali, porra. Não tava escrito Pedire. Eu sabia, desculpa, eu sou absolutamente ignorante sobre isso. Mas ele realmente muda de nomes com muda de fases, né?
E aí chegou. Mas Aí em contraponto, a outra música da trilha sonora era do Wallflowers, lembra? É verdade que o clipe, é o filho do Bob Dylan, né? É. Tocando lá e o Godzilla passando, destruindo. E aí uma geração inteira de moleque que foi doutrinado. Perdi o que eu ia falar, esqueci o que eu ia falar. Ah, não, é tipo... Wallflowers. Não, mano, tipo, apresentado pro Godzilla disso, a partir daí, que não tem nada a ver com nada. Então, foi o que o clipe me trouxe. Eu não conhecia o filme, o clipe me fez querer ver o filme e na época eu gostei. Só que... E era o diretor do... Tinha acabado de fazer Independence Day, né? Não, então, e ele tinha vindo de 3 filmes com a mesma temática sci-fi, fantástico, que foi Stargate, Soldado Universal e com a bomba do Independence Day que bombou no mundo todo, né? Ah, mas todo mundo, molecada adorava Independence Day na época. Sim. O Smith tocando. Aí eu fui ver o Godzilla na época, eu gostei. Mesmo com o Matthew Broderick lá fazendo o Nikos Tatadopoulos, sei lá, né? Ele é grego. Que na verdade é o sobrenome do cara dos efeitos especiais, né? É, sim, que ele coloca até uma parada de dar choque às caçador de minhoca, né? Em Chernobyl. Aí, ó, você que tá acompanhando a série nova da HBO. Radioativo, imediatamente já liga. Já. E ele tá caçando minhoca e chega o Jean Reno. Não, o Jean Reno tá na base, porque ele é muito importante. Não, mas chega os militares. A questão é porque na verdade, esse é um calangão mesmo, anabolizado, por causa dos testes na Polinésia Francesa, lembra? Sim. Ele não Por isso que o Jean Reno tá lá. A gente tá perdendo muito tempo falando desse filme. É triste. Hoje vendo esse filme, eu sinto pena do Jean Reno. Não. Ah, tá. Eu vi esse filme 3 vezes no mesmo dia, cara. Eu lembro de ter adorado, só que eu já conhecia o Godzilla. Eu lembro nem na minha cabeça, eu tinha um pterodáctilo quando eu era moleque, que eu falava que era o Rodan, mas não era só um pterodáctilo. Você tinha um pterodáctilo quando você era moleque? Aí sim, hein? Eu sou um apaixonado por dinossauros desde que eu me lembro. Eu tinha um plástico safadeza de feira que provavelmente tinha suco dentro e eu chamava de Rodan. Suco de pistola, né? Se ficava no sol. Isso era radioativo também. Com certeza. Era uma lona jogada no chão. A pistola, o Fusca, a variante, telefone, tinha de bicho também. Telefone sem fio não, walkie-talkie. Walkie-talkie, exatamente. E tinha o Rodan que pra mim era. Então eu tinha... Aí quando eu assisti, claro, gostei, mas hoje em dia é um desserviço. E ainda mais que teve aquela animação, o Godzilla Generations, que ficou anos passando na TV Globinho. E não tinha que nada também eu conheci mais do universo por conta dessa animação. Só que eu vendo hoje é um produto de época. Funcionou para aquela época e quem for ver hoje provavelmente não vai gostar. Mas você sabe que ficou muito datado. Eu falo que é um desserviço. E quem viu naquela época ver hoje de novo acha uma bosta. É, sim. Eu falo que é um desserviço, talvez eu esteja sendo um babaca aqui, porque introduziu as pessoas àquilo. As pessoas nunca nem ouviram falar do Godzilla. Naquela época não era essa coisa maluca hoje, que todo mundo sabe sobre todas as coisas, é totalmente de fácil acesso. E não é que todo mundo sabe, todo mundo sabe e acha que é entendido e PhD sobre todas as coisas. Sobre todas, né? Sim. Impressionante. Então, naquela época não era tanto assim, ou pelo menos não era no bairro lá, porque a gente só sabia do cara que morava na rua de cima, do pessoal da rua, etc e tal. E aí a pessoa que foi introduzida ao Godzilla aí vai atrás de conhecer mais coisas, porque esses filmes foram lançados aqui e não era de tão difícil acesso não, porque eu lembro que pelo menos na locadora que era locadora de bairro tinha fita lá de todas essas bagaceiras. Sim, Godzilla VHS com aquele encarte prata. Dourado, né? Sim. Famosa. Eu lembro que eu já conheci o Godzilla clássico, porque eu era muito fã do Ultra Seven, do Ultraman. Gostava bastante, meu primo gostava bastante, tipo, eu assisti Spectroman. Passava na TV. Sempre gostei de robô gigante. Eu lembro quando tinha era o Gorgon, que era aquela versão. Gorgon, Gargantua, Gamera. Gamera é o grande inimigo, né, da concorrência, assim. Mas, tipo, todo mundo que cresceu com a Rede Manchete, eventualmente se deparava com um trecho, né? Porque tinha muito isso, não era difícil para um moleque de 9 anos ficar assistindo um filme inteiro ali. Então ele via um pedaço e tava tudo bem. Sim. E era assim, sempre passava um Godzilla na televisão. Sim, no SBT às vezes passava também. Exatamente. E aí o contato era esse, e aí os nomes ficavam. Eu tinha muito isso quando eu era moleque, de ficar com o nome na cabeça e desenhar no caderno. E tipo, aí tinha lá o Goro e tinha aqui o Anguirus. Tinha lá o Ryu e o Ken e tinha do outro lado a Mothra. Eu lembro muito bem disso. Por conta justamente desse contato que a TV dava. E era de fácil acesso. E o filme de 98, depois ele vira o Jurassic Park, aquela cena horrorosa daqueles... Era restolho do mundo perdido aquilo lá. Exatamente. Pega os ovos ali e vira uma maçaroca só. E eu assisti 3 vezes, não lembro. Mas ainda assim, esse filme... né? Godzilla prenha. Esse filme tem cenas com maquete, cenas com Sweet Animation, tem umas coisas assim. Então ainda dá pra tirar algum proveito, sim.
ele acaba sendo um produto divertido, tipo, né, funcionou na época, não dá pra negar. É. E aí a gente teve esse tempo, esse ato todo aí sem Godzilla e veio essa proposta de mundo conectado, porque, né? Todo esse tempo sem Godzilla Godzilla Hollywood. ocidental, Sim, exatamente. porque a todo vapor fazendo jogo e fazendo filme um atrás do outro, muitos. Inclusive a fase 2000, tem o Godzilla 2000 de 99, que é excelente, e a fase 2000 do Godzilla, especialmente o Mechagodzilla, o Tokyo SOS, é excelente. Imagino que muitas pessoas deixaram de ver, especialmente os fãs do Godzilla, por conta dessa parceria com a TriStar que já vinha acontecendo de antes. Se você assistiu os filmes do Godzilla dos anos 90, acho que o Mothra Rebirth, ou o próprio Godzilla vs Ghidorah, tem a TriStar no começo. Então rolou essa parceria, já estava namorando para levar o Godzilla para Hollywood, que foi o que aconteceu em 98. Muita gente abandonou e às vezes nem deu muita bola para os filmes dos anos 2000, que é dito a fase New Millennium, né, Millennium, mas tem muita coisa boa do Godzilla japonês nessa fase. Assim. Pergunta para os dois. Pergunta para os dois. Você falou que dos anos 98 até 2000, 2010, foram feitos muitos filmes do Godzilla, né? A Toho ela ficou, acho que uns 12 anos sem fazer Godzilla, que foi a retomada em 2016 com o Shin Godzilla. Então o último acho que foi de 2003, 2004, que foi o Tokyo SOS, se eu não me engano. Entendi. Mas você acha que vocês acham que eles foram ofuscados por essa grande... Não demanda, né? Por essa grande produção de filmes da nova era do cinema de horror japonês, de espíritos e tudo mais? Olha, deve ter um braço sentido, disso, sim. Foi, né? O sucesso do Chamado mudou, né? Sim. Acho que, mudou todo o cronograma. E lá. o cinema coreano. Também, né? Mudou o mundo, né? Depois que eu fiquei sabendo que Hollywood tenta insistentemente dar uma sabotada na Coreia do Sul, e é um dos poucos países que não consegue, então, realmente, fez a diferença, sim. Tanto que em 2014, que foi a grande retomada de Godzilla, querendo ou não, foi localizado um grande jogo de Godzilla também para os videogames. Vamos falar de videogame. Agora é o lado B da listinha. Tem muita coisa aqui. Godzilla, pensa, desde 1980 tem jogo Godzilla saindo, muitos deles não saíram no Ocidente, é só Japão, mas hoje com emulação é fácil de você conhecer todos eles. Então eu não vou falar de todos, evidentemente separei os que eu acho mais interessantes. Já começando com esse que eu acho o melhor de todos, porque ele meio que contempla 60 anos de Godzilla, mais de 60 porque saiu em 2014, que é simplesmente Godzilla. E ele está à venda tanto no PS3 quanto no PS4, digitalmente, não é caro, pela Bandai Namco, então é um jogo que vale a pena caso você goste do Godzilla, porque você vai poder jogar com vários, dá pra você chamar um amigo seu pra vocês destruir cidade juntos. Aí, que legal. É simples, mas Era é isso que a gente queria. É tipo brincar de prefeito, né? Vamos destruir a cidade juntos. Quando você começa Sin City, você já coloca o código lá de destruição terrestre, invasão alienígena. E aí tem muitos monstros. Acho que é o maior acervo de monstros que dá pra jogar nesse jogo aqui. Inclusive, Mas tem os Ghidorah, tem os clássicos, uma Mothra, da hora. Vale a pena esse. Lá atrás, no MSX, tem um jogo que é o primeiro que você joga com Godzilla, enfrentando outras criaturas, que chama Godzilla vs. Three Major Monsters. Os três maiores, hein? De 84. Aí tem o Angerus, tem o Rodan e tem o Megalon, que é aquele besouro. Tipo uns cara velho. Megalon é muito legal também, um baita inimigo do Godzilla. Esse eu joguei em emulador, é bem básico, mas é legal pra ver o primeiro sprite do Godzilla ali, azulado assim e tal. Mas o primeiro, assim, que dá essa sensação de destruição, que é um jogo side-scrolling, de Nintendinho, que a gente estava até vendo o vídeo aqui, aí a música já chama atenção, Sim. né? A música tema do Godzilla em pixel art e tal, que é o Godzilla Monster of Monsters, de 88, de Nintendinho. Monstro dos monstros. Bom Olha título, só. bom título. Vendo? Eu acho muito bom esse título. Esse vale a pena. É um side-scroller básico, mas é o seu Godzilla destruindo tudo. Também separei um que saiu de Xbox e GameCube em 2002, chamado Godzilla Destroy All Monsters. Esse é meio que rinha mesmo. É um cenário fechado, tem cidade, tem mar, tem... floresta não, mas tem uma parte meio rochosa, e aí tem o Gigan, tem Ghidorah, tem o Mecha Ghidorah. Mas esse é tipo jogo de luta mesmo. É, 1 contra 1. Se eu não me engano, é 1 contra 1. Aí dá pra você pegar a pedra e jogar, aí cada um tem sua barrinha de especial. É bem básico assim. Que isso vem do conceito apresentado em 93 no Super Nintendo, no Super Godzilla, que ele é bem burocrático, assim, não é basicamente uma luta de bicho, tem conversinha, tem umas Eu chatices antes. imaginei o Godzilla assim com uma pastinha. Com Isso. É o jogo! É meio burocrático. Ele sentado aqui, ó, tipo Mr. Hitfield, né? Com uma crise assim pra baixo. Dinheiro da Silvação, né? Então, mas é legal também, os sprites são lindos, o Ghidorah em especial é muito bonito, vale a pena pra quem gosta de sprites, então eu acho que nesse sentido esse é o mais caprichado. Eu acho que é uma boa listinha aí pra quem é interessado em jogo de Godzilla, mas eu recomendo muito hoje o de 2014 do
do PS4, PS3. Pergunta. Em vários Trash Murderers que a gente gravou, você falava que sempre os jogos acompanhavam os filmes, né? Drácula, Nosferatu e tudo mais. No de 98, que fez o grande sucesso, querendo ou não, teve algum jogo que acompanhou? Olha, ou que eu não? saiba, teve um pinball bem legal do Godzilla. Inclusive eu joguei no Shopping Metrópole, esse pinball, que ele não só tinha esse Godzilla 98, mas tinha vários outros. Inclusive com vários rugidos, que inclusive o rugido do Godzilla é direito autoral, é um rugido muito específico do Godzilla. Não, por isso que você não escutou ele aqui no programa. Não quero tomar processo, então... Não é o uivo do Chapolin, né? Que serve pra qualquer coisa. Mas assim, os japoneses sim, o Ocidente nem tanto. Esse de 2014 acompanhou. O filme de 2014 trouxe esse jogo que contempla não só o Godzilla 2014, mas todos os outros. Mas na real, assim, nunca fez muito sucesso no Ocidente. O próprio Sega Dreamcast tinha um jogo de lançamento do Godzilla, que se chamava Godzilla Generations, que era basicamente destruição de cidades. Você tinha... Até o exército chegar, você tinha que destruir o máximo possível, coisas Não assim. tem como um jogo que você destrói cidades ser ruim, né? Tipo... Mesmo precário, tipo, né, você tá destruindo tudo. A galera já evacuou, então não tem carnificina, né? Mas destruir prédio é sempre muito bom, eu concordo. Então acontece eventualmente, mas o que me lembra bem, assim, que marcou a época foi essa máquina de pinball, porque naquela época pinball ainda era um lance, né? Tipo, meu Deus, saiu o pinball do episódio 1, você lembra disso? Tinha um holograma projetado, assim, era um lance. Hoje em dia... Tinha pinball até do Fred, né? Com a mão no meio, assim. Sim. Fantástico. O novo pesadelo. Ainda tem, mas no Brasil os arcades, os fliperamas morreram. Junto foram os fliperamas, né? Os pinballs, infelizmente. E não dava pra também todo filme do Godzilla sair jogo, porque são quantos? 35. O Godzilla está no Guinness. No livro dos recordes, como A maior franquia, né? a maior, né, também. Há mais tempo, que tipo, periodicidade aí faz sentido. Não teve grandes hiatos de Godzilla, assim, né? Então, merece. Godzilla merece. Na verdade, assim... O Godzilla merecia uma sorte melhor do que esse Godzilla 2, né? Mas ainda assim, Marcos, a galera tá falando do Godzilla. Isso é legal por si só. Eu acho que ele merece os holofotes, ele é um personagem extremamente importante. Imagina o tamanho do holofote. Tem que ser grande, né? Nem aqueles de Eu tô Hollywood, de né? raciocínio, eu tô tentando fazer aqui uma formulada. Eu amo essa porra desse Godzilla e tipo... Você me desconcerta, esqueci. Mas esses filmes ocidentais, você acha que eles fazem o público querer conhecer os filmes japoneses, orientais? É difícil, lá. né? Outro, eu acho. né? Eu acho Sim. que porque... eu acho que ele vai esbarrar o jovem, Sim. aquele que tem que acabar, vai esbarrar nisso. Aí é tosco, é um borrachão, ai, datado, ai, que ridículo, sabe? Então, A galera, tá tipo, o público que assistiu Changeman, Jaspion, Kamen Rider, quando era moleque, Sim. não conhece Não, até no Godzilla. Power Rangers também. Até Power Rangers, sim. vai. Precisa conhecer, vai gostar, vai saber assimilar, vai saber contextualizar, entender a importância, e é legal ver de onde veio tudo isso. Então esse sujeito, hoje deve estar com uns 30 e tantos anos, que não conhece o Godzilla, eu acho que é uma bela porta de entrada. Não vou dizer esse filme específico, mas que se saiu do cinema empolgado e tem essa bagagem, vá atrás dos outros filmes que são fantásticos. Então, assim, eu separei os meus favoritos, mas isso é muito particular, né? Mas se você pegar um filme clássico, absoluto, que é também, tipo, um patrimônio do cinema, o filme de 54, e aquele te tocar de alguma forma... Tem que ver, o de tem 54 tem que ver. Igual tem que ver o Godzilla, o King Kong de 30 Isso. tantos, tem que ver. Tá ligado? Tipo... Aí você expande do jeito que você gostar. Ou você vê o monstro que você vai mais com a cara e assiste. A Mothra é muito popular por algum motivo. E no Japão tem muito isso. Eles fazem pesquisa de opinião, de popularidade. E a Mothra sempre foi uma das mais. O Rodan também. Por isso que são os que aparecem em mais filmes, né? Então a Mothra é uma fofa. É justo ter sido escolhido esses três para confrontar o Godzilla nesse, porque eles são os mais populares, sim, sem dúvida. Não é isso, gente. Godzilla 2, O Rei dos Monstros, está no cinema, dirigido pelo Michael Dougherty, que é o do Krampus, o mesmo diretor do Krampus. Que é um filmaço. Que é um filmaço. E, bem, deu pra perceber aqui que a gente não gostou do filme, talvez a gente esteja sendo minoria, mas é aquele grande problema, os humanos estragam o filme. Eu queria que esse programa, de forma geral, fosse muito mais positivo, porque são 65 anos de história. Não é sobre Godzilla 2, é sobre Godzilla, porque dinossauro é dinossauro, lagarto é lagarto, Godzilla é Godzilla e Godzilla 2 é Godzilla 2. Isso. E King Ghidorah não é dragão. Não é dragão. Isso, exatamente, pronto. Aprendeu? Se você aprendeu alguma coisa hoje nesse episódio do Trash Modernizado, foi isso, fã do horror. Muito obrigado. Eu espero que você esteve aqui até o final. Tem bomba? Algum Godzilla que seja bomba?
Ah, tem o Godzilla Jr., né? Eu acho que todo mundo... Nossa, Godzilla O nome do filme é Godzilla Jr. Não, mas tem o filhinho do Godzilla, inclusive ele lá rolando, como que é, vamos aí. O visual todo. Só botar o rosto dele aqui que a pessoa já vai interessar, aqui tem o seu apelo para mostrar como o negócio ele vai descambando. E eu acho muito interessante justamente porque não tem essa pretensão com a realidade que esses filmes novos têm. Abraço fantástico. Abraço. E vamos aí, acabou, e alegria, diversão, e Godzilla Jr. é fantástico. Godzilla Jr. é fantástico. Obrigado, fã do horror. Você aí, espero que esteja até o final desse vídeo, porque você esteve no lugar certo e na hora certa. Sempre. Fã de Godzilla. E inscreva-se no nosso canal, ative a notificação, tem as redes sociais aí. Faz aí, gabarita a lista que o Maxon passou dos filmes preferidos dele do Godzilla. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Trash Modernizado. Até lá! Tchau! Tchau.